Pod Next. Pod Next. Fala galera, estamos aqui para o episódio 5 do Pod Next. Vamos ter assuntos diversos, não só coronavírus. Para isso tô eu, JP, e procurando alternativas, né, para fazer nessa quarentena. Tá aqui também o... Salve JP, salve ouvintes, aqui é o Gustavo Rebelo e eu andei fazendo uma reflexão esses dias. Eu cheguei à conclusão de que estar em quarentena é quase igual estar em Vegas. Eu perco dinheiro a cada minuto, eu não tenho hora para parar de beber e cada dia que passa eu não faço a menor ideia que dia que é. Oi galera, aqui é a Isabela, direto do Rio, e pra pauta de hoje eu confesso que eu deveria ter prestado mais atenção nas aulas da professora Trelawney. Bom, antes da gente entrar nos assuntos, algumas erratas do programa passado, algumas bobagens que eu falei. Em algum momento lá, quando a gente estava falando de Israel e Olimpíada de 72, eu misturei, em vez de falar Setembro Negro, falei Setembro 11. Baralhei Setembro Negro com ataque às torres gêmeas, fiz um saladão lá na hora. E também, lá na agenda histórica, eu mencionei que o golpe militar, que começou a ditadura brasileira, foi em 31 de março. Mas, na verdade, isso foi um revisionismo histórico, né? De fato, o João Goulart caiu no dia 1º de abril. Mais à frente, para não ficar aí um tom de jocoso, né, em cima do dia da mentira, eles usaram a data que de repente começaram a movimentar tropas e tal, que desceram de Juiz de Fora pro Rio, que foi no dia 31 de março. Mas o dia da queda do João Goulart, e aí marca sim o início do período de ditadura, foi 1º de abril de 64. Bora pro programa que hoje tá quente, JP. Bora. Vamos pro programa então, né? O assunto quente da semana é, na verdade, um exercício de futurologia no mundo pós-Covid-19. Enquanto o nosso personagem tem 104 anos de experiência e muita história pra contar. Nesse episódio, mais uma estatística de consumo durante a quarentena. Vamos falar um pouquinho sobre álcool. Não o álcool 70 pra passar na mão e matar o vírus, mas um álcool, vamos dizer assim, pra esquecer. Na economia, mais previsões sobre o futuro. Um pouco pessimistas dessa vez. Incrivelmente, o obituário é um bloco positivo, contando a história de 2 heróis que não usaram capas, mas lutaram bravamente em vida. Na ciência, um respiro de positividade com um possível novo tratamento para a Covid-19. Enquanto no Turcomenistão, ninguém morre mais com o coronavírus. Ainda assim, vamos explicar como é que isso aconteceu na nossa pauta de bizarrice. No meio ambiente, um cidadão com apenas 2.297 notificações de crimes contra o meio ambiente. E para fechar, a agenda do passado, que a do futuro continua sendo ficar em casa. Assunto quente da semana. Bom, o assunto quente da semana não é exatamente um assunto quente, mas é uma série de blocos que a gente vai fazer nas próximas semanas, enfim, sobre o coronavírus e principalmente sobre a vida, né? Depois, quando essa loucura toda ou passar, ou minimizar, enfim. Isso, JP, a ideia é conjecturar sobre o futuro próximo ou não tão próximo assim, em decorrência dessa mudança brusca que o mundo sofreu em 2020, né? E a gente escuta tanto, né? A gente vê... Basicamente, quando você escuta de coronavírus, é como sobreviver ao vírus ou como vamos sobreviver pós-vírus. Então, aqui vai um pouquinho do que a gente acha que vai acontecer também. Então, podemos começar como tá a parte de relacionamento das pessoas, né? Já que o isolamento de repente colocou num espaço limitado pessoas que se viam durante, sei lá, algumas poucas horas do dia e agora estão tendo que dividir esse espaço de uma maneira mais, não próxima, mais organizada, né? Mais compartimentalizada mesmo.
JP, como a gente discutiu um pouco antes de começar a gravar, o que a gente estava fazendo com os nossos filhos, né? Como é que a gente estava lidando com o home office / o homeschooling, né? Porque não necessariamente todas as moradias ao redor do mundo, elas são adaptadas para um uso prolongado e nem todo mundo tem à disposição uma área de entretenimento na sua casa. Geralmente você tem um playground. Playground do prédio que você tá falando, né? De prédio. Que as pessoas não estão podendo ir. Exatamente. Porque eu tenho conversado com as pessoas lá do Rio que tem essas áreas nos prédios, não estão podendo frequentar, tá tudo fechado. Tem também uma noção, muitas pessoas, né, e aí a gente vai chegar também no home office. Muita gente pensa na sua casa mais como um lugar para dormir, porque passa tantas horas do dia fora fazendo outras coisas que a casa nunca foi muito pensada para ficar em casa, né, ou para aproveitar a casa. E aí nesse momento é meio que um choque, né, quando você tem que ficar ali, aquele espaço não comporta isso. Dividir o controle remoto não é fácil, né? Mas não só isso, mesmo as áreas comuns das casas, não necessariamente você tem uma cozinha grande o suficiente para estar, sei lá, fazendo uma coisa é você fazer comida para 2 pessoas, a outra é você fazer uma janta para todo mundo, mas para depois, a outra é você cozinhar com 2, 3 crianças te olhando ali, esperando com fome, opa, comida aí, vai sair, não vai. Muita gente tem geladeira pequena, não necessariamente todo mundo tem uma despensa, então fica aí uma reflexão que a gente levanta aqui é como é que ficam as novas casas, os novos apartamentos sendo construídos a partir de agora, que as pessoas têm isso em mente, que pode ter uma pandemia, elas podem ser obrigadas a ficarem em casa e não tem nada disso. Inclusive me veio na cabeça agora as imagens daqueles complexos lá em Hong Kong, que as pessoas vivem quase que numa gaiola, né? Que é a cama com o negócio em cima, o armário por baixo, a geladeira sai da parede pra dentro de você. É uma loucura o negócio, né? Imagina essa galera confinada lá por meses e meses sem poder sair da gaiola, né? Pra quem nunca viu Hong Kong, mas às vezes de repente pode ter assistido Parasita, é a mesma ideia ali naquela casa onde moravam os personagens principais, né? E a área de arquitetura até aqui no Brasil, mas muito também em cidades grandes nos Estados Unidos também, a gente estava vendo uma revitalização do centro da cidade com prédios com apartamentos menores, né? A ideia é que você compartilhasse lavanderia, compartilhasse bicicleta, muitas dessas coisas com apartamentos pequenos, em torno de 20, 30 metros quadrados. Então, de novo, né? Volta naquela ideia de você estar confinado num lugar muito pequeno porque você não tem para onde ir. E como você não tem para onde ir, também levanta a questão do uso da realidade virtual para você, né, ter já que você não pode sair de casa, então você vai, coloca aí um Oculus Rift, coloca um vídeo, alguma coisa e, sei lá, sai para passear por aí virtualmente. Enfim, ajuda, né? Agora, quais são as consequências de estar todo mundo em casa ao mesmo tempo? Eu tô com muito medo da minha próxima conta de energia e água que chegar no mês que vem. Esse é um ponto curioso, JP, porque alguns países, obviamente que os Estados Unidos é o país que mais vai estar mandando cheque e dinheiro para os seus cidadãos, mas alguns países que estão assim com as contas um pouco mais penduradas, eles estão dando completa isenção de pagamento de água, esses utilities todos, né? Água, luz, gás. A França, por exemplo, é um deles. Eu vi que a França não está cobrando, né? O problema vai ser a internet da galera, né? Lá na Europa eu li qualquer coisa que eles já pediram para o Netflix derrubar a qualidade do vídeo, né? De HD para uma menor, para ver se comporta melhor. É um problema, ainda mais se dependendo de onde a pessoa está, ela no máximo pega um 3G, às vezes tem 4G, mas assim, eu recentemente tenho notado que a internet aqui, pelo menos, tem começado a ficar um pouco mais lenta, alguns apps têm dado alguns erros quando você abre ele, porque está um pouco lento, ele não está conseguindo reconhecer, você tem que fazer o login novamente, não é uma coisa que você nunca tinha que fazer, você faz o login uma vez e fica, né? Mas assim, tá tudo funcionando por enquanto. Eu não sei como é que tá no Brasil, se tem tido queda de internet, essas coisas aí no... A internet no Rio já costuma ser uma gracinha, né?
Não, o que o pessoal tá dizendo muito aqui, ela tá mais lenta, não tá conseguindo entregar tudo, mas porque a rede residencial não foi pensada pra isso, né? O grande volume tá nas redes comerciais que estão ociosas e não tem como transferir isso. Então a gente tá vendo, eu sinto muito isso aqui em casa ultimamente, mas meu Netflix continua em HD, por favor, não mexam no meu Netflix, é o que mantém a minha sanidade. Próximo item da lista é o que acontece quando mais escolas e universidades decidem por oferecer seus cursos online. Bom, a gente pode ir em vários níveis, né? A gente começou até a falar sobre o homeschooling dos nossos filhos e essa semana aqui o Orange County colocou o seu programa. De Orlando. O Orlando fica dentro do condado, né, de Orange. Eles abriram o sistema deles com uma ferramenta nova que se chama Canvas. E lá por dentro da salinha virtual que a professora principal dele criou. E lá estão os módulos que ele geralmente estuda e tal. Isso tá me tomando boa parte da minha manhã hoje em dia. Eu fico umas 2h30 com o Arthur fazendo os assignments dele, as coisinhas que manda. E lá por dentro mesmo eu entro em contato com a professora para tirar uma dúvida ou outra. Hoje eu liguei para o professor de música dele, porque não estava conseguindo acesso a um trecho lá que estava pedindo uma permissão maluca lá. Eu liguei para o cara, ele me atendeu e mandou o negócio. Ou seja, está funcionando de certa forma, né? Mas é uma coisa provisória, não é um negócio que, se for prolongado o período, eles vão ter que rever esse sistema também, porque a gente está basicamente revendo coisas que ele estudou porque aqui nos Estados Unidos o período de escola é diferente, né? No Brasil começa depois do carnaval, vamos dizer assim, na época do carnaval e vai embora. Aqui começa em agosto. A gente está caminhando para o fim do ano letivo, Isso, né? Alguns estados até já decretaram que não vão voltar dentro desse ano letivo. Arizona foi um deles, né? Que disse que já não vai voltar. Aqui no Brasil caiu a exigência de dias mínimos letivos no ano, né? Mas eu acho que tem um lado... A gente tá aí pensando num lado até negativo da coisa, como é que se adapta. Eu acho que esse é um processo que só vai ser acelerado. Então essas ferramentas de salas virtuais e aprendizados virtuais, eles já estavam começando a ser integrados na educação. E aí pensando muito em escolas particulares no Brasil e ensino nos Estados Unidos, né? Ensino público aqui no Brasil, a gente não pode falar que isso é verdade para todas as escolas. Eu acho que esse processo foi acelerado. Mas tem consequências negativas quando a gente pensa no staff, no pessoal que estaria trabalhando, né? E trazendo para os Estados Unidos, saiu a notícia ontem de que o sistema da UC, que é o sistema das universidades da Califórnia, eles derrubaram todos os requerimentos para quem quiser estudar em 2020, mas principalmente em 2021, porque 2020 que eles não têm como processar todos os applications, né, que foram mandados. Deve ter um calhamaço de papel sentado na porta do escritório de admissões que ninguém vai mexer porque ninguém está trabalhando nisso. Não tem como. E então eles decidiram que tá todo mundo dentro. Olha, tem uma coisa aí pra ficar de olho, porque tem uma UC menos conhecida, que é a UC São Francisco, que é de grad school. É só pra pós-graduação. Então, galera que tá aí tentando um mestrado, não sabe como, fica a dica. Então você não vai precisar fazer SAT, eu não sei... GRE. GRE com certeza não. Eu não sei a quantas anda, por exemplo, um TOEFL. Tá parado. Porque aí é um outro patamar, é outra fila, mas eu imagino que eles vão acabar incluindo isso daí ou vão dar algum jeito. Não adianta nada o aluno não saber inglês, que aí realmente fica um pouco mais difícil. Bom, agora o que a gente tem que tentar projetar é como vai ficar esse tipo de estrutura depois que acabar a crise, não? Ou pelo menos se minimizar a crise. Afinal de contas, o estudo online tem suas vantagens, né? Até de custo, né? De você não precisar se mudar para a universidade, morar lá no negócio, você continuar morando na sua casa, tem vários benefícios. Mas perde-se muito no lado social e humano que faz parte da experiência universitária, né? A Isabela, que estudou lá na UCLA, pode comentar um pouquinho. Eu
eu tava comentando em off que a UCLA já tava pensando em fazer uma movimentação para mais aulas online, especialmente GE, que é General Education, né? Então, para quem não sabe, a maior parte das universidades americanas exigem que os alunos cumpram requisitos básicos de educação em diversos departamentos. É diferente aqui do Brasil, que a gente faz matéria só dentro do nosso departamento. E eles já estavam pensando nisso, de puxar para aulas online, especialmente por uma questão de corte de custo. Então, realmente, para eles conseguirem colocar mais alunos dentro do budget. Por outro lado, a gente tem que pensar também, a gente falou de como foram suspensos os requerimentos, como é que ficam essas provas padrão, SAT, GRE, Enem, como é que isso vai ser aplicado, como é que isso não vai ser hackeado, é muito complicado pensar nisso também. A parte de segurança de informação é uma parte delicada nesse momento que a gente está vivendo, ainda mais com tantas empresas migrando do foco de atendimento ao público para delivery e coisas. É confiável você colocar as informações em todo lado, né? Essa é uma parte que as pessoas têm que ponderar bastante nesse momento e tomar muito cuidado, né? Eu só ia falar rapidinho sobre a questão do SAT e outros testes de admissão que acontecem nos Estados Unidos, é que eles são feitos por instituições privadas, né? Então elas são, obviamente, responsáveis pela segurança da prova, etc. E justamente se houver algum tipo de fraude, você consegue processar uma instituição privada por erros, etc. Como já vem acontecendo com vários escândalos de admissões em algumas universidades. Porém, a questão do Enem é um pouco diferente, né, Isabela? Você estava dizendo que já existia uma intenção de que se fosse feito um teste 100% online, era isso? Sim, já existe esse projeto, não sei detalhes, mas eu sei que ele é um projeto que já vem sendo pensado como aplicar essa prova de forma 100% online e segura. E eu sei que esse ano já haveriam testes de prova online e a quantidade de provas virtuais foram dobradas já pelo Ministério da Educação. E olha que a gente tá falando do Enem em novembro, né, gente? Então, estamos falando aí mais 7 meses. Agora, também você vai juntar milhares de pessoas num lugar para fazer uma prova. Pode ser que quando chegue em novembro isso não seja um problema. Vamos torcer que não seja um problema, né? Mas as alternativas já têm que estar sendo consideradas. E só mais um tópico para fechar essa primeira parte dessas conjecturas que a gente está falando. Eu quero puxar um assunto que eu li uma historinha muito interessante hoje que diz respeito à questão de como é que fica a segurança dos nativos no Brasil, nos Estados Unidos, etc., no resto do mundo, sendo que, né, geralmente eles têm algum tipo de isolamento, vamos dizer, do resto da sociedade, porque você não tem ali um aeroporto dentro de uma área indígena, você tem um acesso um pouquinho mais restrito, mas eventualmente a pandemia vai chegar até eles, né? Então eu fiz uma pesquisa, aprendi até uma historinha interessante, que é o seguinte: a gripe espanhola, lá em 1918, ela matou aproximadamente 675 mil, eles falam entre 500 mil e 675 mil pessoas só nos Estados Unidos. Dessas, vamos dizer, mais ou menos 600 mil pessoas, 63.685 eram nativos dos Estados Unidos. Sendo que uma grande parte dela eram dos Inuits e nativos do Alasca. E teve uma história interessante que rolou lá no Alasca, que foi o seguinte: como matou uma tribo inteira, estava todo mundo morto, assim, não tinha o que fazer com aquele monte de corpos. Então, o governo dos Estados Unidos deu ordem para os mineiros ali que estavam ali buscando ouro no Alasca, etc., que eles enterrassem os corpos. E aí o que os mineiros fizeram foi alinharam os corpos contra as geleiras ali no Alasca, botaram dinamite na geleira, detonaram a geleira e cobriu a galera de neve. Caceta. Porque era muita gente para enterrar, não tinha o que fazer. Agora, você falou dos nativos estarem isolados, mas esse isolamento não é 100%, né? Por isso que o risco da pandemia chega. Eles dependem de certos insumos que chegam, né, de uma forma ou outra. Então, o risco é real e como geralmente a imunidade deles é menor, né? Por mais que tenha evoluído no passado do tempo,
Não é que a imunidade é menor, é que como você tem menos exposição ao vírus, uma coisa é, sei lá, a gente aqui que vai ter alguma hora exposição à gripe e a outras doenças, a gente desenvolver esses anticorpos. A outra é como você fica um pouco mais isolado, numa área um pouco mais remota, e você entra em contato com a gente. Então a gente às vezes pode estar carregando esse negócio, e aí a gente está pensando daqui a alguns meses, justamente porque vai chegar, vai estar em contato, e naquela altura já está todo mundo ali vacinado, já não tem mais gente morrendo a rodo que nem teve hoje em Nova York, e você vai encontra um cara, um chefe indígena, encontra uma tribo dessa para fazer algum tipo de trabalho científico, ou mesmo só uma reportagem, alguma coisa assim, você tá levando o vírus com você sem pensar, e aí de repente você espalha e acaba dizimando uma aldeia inteira de uma vez. Mas qual é a solução então? É quando sair a vacina, vacinar obrigatoriamente? Eu acredito que sim, e imagino que tenha antropólogos e outras pessoas na área de humanas assim que possam estar ouvindo a gente nesse minuto. Obviamente podem ou estar protestando ou estar dizendo a gente vai ter que arrumar aí um denominador comum de como resolver esse problema, porque realmente vai estar interferindo na cultura e na vida deles. Mas a gente tem que ver como é que foi feito com influenza. Eles tomam a vacina do influenza porque de alguma forma ou outra há de chegar lá também. Eu sei que também existe toda uma preocupação com a tribo de navarros nos Estados Unidos, que estão exatamente na mesma situação. Eles têm exposição por estar ali em várias áreas do oeste do país, obviamente ali Califórnia e região, que tem o vírus ali presente. Então, existe toda uma preocupação e ninguém sabe exatamente como fazer. Porém, se eles já estão isolados nesse momento, convém que eles fiquem ainda mais isolados. Acontece que, em particular, no caso do Brasil, a gente ainda tem notícias saindo de que tem gente que está aproveitando a não fiscalização da mata para estar fazendo extrativismo vegetal. No Brasil, o nego aproveita qualquer coisa para fazer extrativismo maluco, né? Pois é, JP. Enfim, então acho que esse é o fim dessa primeira parte. A gente ainda tem muito assunto e vamos voltar com isso no programa futuro. Então, para o desespero de alguns dos nossos ouvintes, up next. Up next. Bom, a personalidade da semana que a gente escolheu tem a ver com o coronavírus, mas tem a ver com o coronavírus de uma forma positiva até, né? Um alívio. Sim, gente, eu chorei quando eu vi a história desse senhor que chama Bill Lepschitz, e ele é morador do Oregon, nos Estados Unidos, e até o momento a notícia que a gente tem é que ele é a pessoa mais velha a sobreviver ao Covid-19. Este lindo senhor tem meros 104 anos. Ele começou a ter sintomas e febre há cerca de 3 semanas, mas os médicos falaram que não se sabe como o seu caso não evoluiu para uma infecção mais complicada pulmonar que precisasse do ventilador que a gente vem vendo aí, que é item de luxo esses dias. Ele fez aniversário na semana passada, depois de estar curado do Covid-19, comemorando com seus parentes. Se vocês depois quiserem ver, eu vou botar uma foto lá no Instagram. Todos os parentes a uma distância segura, com máscara, luvas. E se você acha que ele é só um senhor de 104 anos, você não sabe nada. O senhor Lepschitz nasceu em 1916, sobreviveu à gripe espanhola de 1918 e 1919 e é veterano da Segunda Guerra Mundial. Tá bom pra vocês? Parafraseando o Moby Dick, alguém tem que sobreviver pra contar a história, né? Não, e uma das coisas mais surpreendentes pra mim, a gente vem vendo que lar de idosos é um lugar muito complicado, porque você tem um grande grupo de risco aglomerado junto, que não tem como espaçar e, né, tá tudo ali complicado. Ele mora num lar de veteranos nos Estados Unidos. Este homem, gente, alguém tem que estudar este homem, 104 anos, sobreviveu a isso tudo, ele é imortal. É pronto, é verdade, esses centros em que vivem os idosos foi onde primeiro surgiram os casos fatais aqui lá na área de Seattle. Eu tive a notícia hoje de um também voltado para veteranos de guerra que está profundamente afetado em Massachusetts. Já morreram 18 pessoas lá dentro. Itália tá terrível. Itália, Espanha. Eu tenho uma tia que tá num centro desse no Rio de Janeiro e já há bastante tempo que ninguém da minha família pode visitá-la. É uma situação bem complicada e tomara que passe rápido. É isso aí. Up next. Up next.
estatística. Os números complexos. A estatística é uma ferramenta. Estatística da semana segue um pouco a linha da semana passada também, né? Sobre produtos e mercados que estão bombando com as pessoas em casa. Diga lá, Gustavo. Pois é, JP, vão saindo os dados e a gente vai descobrindo novas coisas, né? Então, isso foi um dado interessante que saiu agora no fechamento do mês de março, foi que a venda de vinhos diretamente para o consumidor cresceu em 600% no mês de março. Muitas vezes isso acontece por causa dessas plataformas /clubes de vinho, que alguns, inclusive, que viram um aumento de 20 mil novas assinaturas, é um volume que é, assim, 10 vezes maior do que o que eles observaram em 2019. Outras plataformas que só trabalhavam com venda, eles notaram um aumento de até 200% da receita. Tudo isso também fica evidente o crescimento de compras em grandes volumes, porque também não é assim que uma coisa é você, sei lá, tá participando de um clube desse e a galera te manda aí, sei lá, 6 garrafas para 2 semanas ou sei lá. Uma outra é você realmente estar comprando, e eles notaram que existia um crescimento de compras em grandes volumes, então 6, 12 garrafas de uma vez só, com a ideia das pessoas de que elas iriam estocar a bebida em casa. Curiosamente, uma dessas pessoas que notou um aumento da venda de vinhos foi justamente a nossa Alessandra Esteves, a dama do vinho. Ela que é brasileira, ela é empreendedora em Miami, ela também é diretora da Florida Wine Academy e justamente ela tem a sua 305 Wines. Se você está ouvindo isso, você mora nos Estados Unidos, dê uma força aí para um pequeno negócio local, tá? 305wines.com. Eu fiquei pensando aqui, será que migrou a demanda do vinho de restaurantes e bares para as residências ou um aumento do consumo? Porque você não pode mais sair, né, para sentar no restaurante e pedir a garrafa de vinho, então você toma ela em casa. Justamente, você só pode fazer pedido para delivery e geralmente o delivery não inclui a venda de bebida alcoólica pela internet ou o que quer que seja, porque você não consegue verificar a idade do comprador, que é o grande problema dos Estados Unidos. Galera muito chata com a idade para poder estar consumindo álcool. E a outra coisa que eu fiquei pensando é como estará o mercado de narcóticos, né? Deve estar meio complicado para os caras a logística. Eu cheguei a ver um vídeo na timeline outro dia que passou um sujeito que estava entregando um certo narcótico usando um drone. Eu vi isso, numa cobertura do Rio de Janeiro. Pra tudo dar-se um jeito. Carioca, gente. Carioca é um bicho espetacular. O Brasil vive no futuro. Up next. Up next. Economia mundial. Isabela Fontanella, nossa correspondente internacional do Rio de Janeiro, fale pra nós o que você traz na economia dessa semana? Gente, eu trago um exercício de futurologia aí, né? A gente tá com uma pauta de como é que vai ser esse mundo pós-Covid-19 e a gente não precisa ir muito longe pra saber uma consequência nefasta que já tá dando sinais, que apesar dos esforços do governo americano de estancar essa sangria econômica, os sinais negativos indicam que o fundo do poço ainda não chegou para a economia. Primeiro de tudo, o número de pedidos de seguro-desemprego disparou. Nas últimas 2 semanas, os pedidos bateram 10 milhões. Para colocar isso em perspectiva, gente, durante a crise de 2008, os pedidos semanais não passaram de 700 mil. A gente está falando aí de uma explosão de demissões num período muito curto. Além disso, as declarações do maravilhoso Mr. Orange, presidente Trump, derrubaram as bolsas no começo da semana quando ele disse que a quarentena ainda duraria mais do que o esperado, causando mais um tumulto aí nas bolsas. O pessoal das bolsas vive em que planeta também, né? Porque era meio óbvio que não ia acabar lá em torno de dia 15 de abril, né? Pois é, essa é uma das coisas que me faz acreditar, numa das teorias aqui que a gente tá vendo,
de que, na verdade, a gente vai ter uma recuperação econômica num formato de V, tá? Então, a gente vai ver uma queda muito forte, muito acentuada, e aí a perda dos empregos é um desses sinais, mas ele pode ter consequências muito mais complicadas, porque demitir é muito mais fácil do que contratar, então você cria um ciclo vicioso de não consumo, a gente falou isso no último episódio, né? Mas há uma expectativa, e essa é a minha expectativa, tá? A minha bola de cristal aqui em funcionamento, que a gente vai ver uma curva em formato de V. Uma queda acentuada muito forte, vai chegar a um certo ponto de inflexão, que o pessoal tá dizendo que é em torno de 2 trimestres, então estamos falando que aí para outubro, novembro, a gente começa a ver uma retomada e uma volta na mesma proporção, uma vez que o isolamento for superado como um todo. Você vai ter equilíbrio de consumo, de produção, então que levaria aí cerca de 6 meses até tudo se equilibrar. A gente sabe que não vão ser todos os setores, né? Então, JP pode falar melhor do que eu. O setor de turismo não vai se recuperar em 6 meses. Eu juro por Deus que eu nem quero falar sobre isso. Agora, mas eu me coloco aí nos não otimistas ou fatalistas, mas eu não consigo ver esse V. A não ser que seja um V estilo o meu filho de 7 anos faz todo torto, assim, né? Porque é o que você falou, tem vários segmentos que a demanda não é uma parada que eu não comprei agora, vou comprar daqui a pouco. Não, o turismo mesmo que você mencionou, provavelmente as pessoas não vão ter férias para depois viajar durante um bom tempo. Né? As pessoas estão tendo férias agora. Estão tendo férias agora ou foram demitidos, depois vão começar se Deus quiser, um trabalho novo. E vários outros segmentos em que a cabeça das pessoas vai mudar, cara. Porque eu não vou querer ir numa parada que vai estar alguém mexendo, por exemplo, uma esteticista que fica fazendo limpeza de pele. Tu vai querer alguma pessoa limpando, espremendo tua espinha nos próximos meses? Provavelmente não, né? Tô falando sério, os entretenimentos em loco, não? Você vai, por exemplo, a temporada da NFL, que eu lido bastante, né? Lá no 10 Jardas, tá programada para começar em setembro. Cara, eu não sei se eu vou quando é que de novo eu vou num estádio ficar sentado lá numa cadeira que é espremido ao lado roçando o braço no cara que tá do meu lado esquerdo, o outro braço no cara que tá do meu lado direito, com o maluco atrás de mim fungando no meu cangote. Eu não sei se eu quero isso, entendeu? Sim. Então eu não sei como é que vão ser certas atividades mesmo no final do ano ou no ano que vem. É mesmo a liga de beisebol, né, JP? Nem começou, ia começar agora, né? Não começou ainda, mas são jogos de 6, 7, 9 horas que você fica num ambiente público, no meio de um monte de gente. E que de repente não vão ter nem data para executar os seus campeonatos. O Wimbledon cancelou a versão desse ano. Não adiou, não. Cancelou. Cancelou. Né? Então esse V, eu não consigo enxergar esse V. O que eu enxergo muito é o momento da primeira retomada, tá? Eu discordo um pouquinho quando você diz que tem certos consumos que não vão ser adiados. Eu acho que uma grande parte do consumo de produtos e não de serviços vai sim ter essa volta. Tanto que a grande expectativa é que quem segure incrivelmente essa volta seja a produção industrial e setor agrícola. Tanto que o setor agrícola vai continuar crescendo, então ele é um setor pros talebianos de plantão muito antifrágil, né? Então ele tá crescendo nesse período, a gente tá vendo, e aí Gustavo tem aí primeira mão, demanda muito grande por diversos produtos alimentícios, por exemplo. Eu acho que tem sim uma demanda por produto que tá reprimida, muita coisa que as pessoas estariam comprando, consumindo, vai ser feito quando o comércio voltar, não necessariamente de serviço. Então, talvez seja um V em que a perna da volta não seja tão alta, mas que a gente vai ver uma retomada forte no último trimestre do ano. Eu, assim, não tô questionando o V ou nada disso, mas falando diretamente sobre a área de commodities, etc., é um setor que vai continuar recebendo seus subsídios, é um setor que vai continuar trabalhando, inclusive está já previsto que a área plantada de milho esse ano de 2020 vai ser maior do que a do ano passado, levando em consideração que o preço da commodity está lá embaixo e a tendência é que continue caindo, porque obviamente você vai ter maior plantação, você vai cair o preço
da oferta. E, além disso, também saiu uma notícia do Florida Trend, que é um newsletter aqui do estado da Flórida, que ele trouxe uma informação interessante que nesse exato momento está sobrando emprego para quem quiser ir colher, por exemplo, mirtilo, tomates e outras hortaliças, porque é época de colheita e não tem ninguém para trabalhar. E assim, cada área também, a gente não pode dizer, mas assim, vamos dizer, quem perdeu o emprego porque seria, vamos dizer, o chamado colarinho azul, vai, de repente, poder estar encontrando trabalho assim, desse tipo no campo. Talvez não seja o trabalho que muita gente queira, né, porque não é um trabalho que demanda do físico da pessoa, mas, de repente, uma classe mais, uma demografia mais jovem, alguém que realmente esteja precisando, de repente, ele consegue um emprego ali, até pagando razoavelmente bem, porque também tem isso. Um dos fatores dessa falta de mão de obra é que foi proibido mão de obra estrangeira. Então, muitas das colheitas, por exemplo, na Califórnia, é feita por mexicanos que não conseguiram o visto por uma série de motivos, porque a fronteira fechou, porque não estão emitindo visto só para quem já trabalhou em anos anteriores, tem comprovação. Então, tem aí esse novo pool de mercado que nem o Gustavo falou, não é trocar um emprego do mesmo nível, mas oportunidade tem. Mas existe uma questão logística aí, por mais que, não tá vindo a galera do México, mas tem que vir de outros lugares. E aí vão se hospedar onde? Né? Como vai ser a distribuição dessas pessoas para trabalhar no campo? Né? Não é tão simples. Mesmo a Flórida tem as mesmas dificuldades da Califórnia, porque são praticamente as mesmas commodities, né? Laranja, outros cítricos, esses amoras, etc., morango, etc., só a época é diferente. Inclusive que tem gente que termina de trabalhar na Flórida e vai para Califórnia para trabalhar por lá, né? Então, existe essa migração interna dos Estados Unidos. Então já existe a estrutura para receber essa galera, né? Sim. Assim, também não é um hotel 5 estrelas, não é um resort que você vai lá no fim do dia relaxar na piscina. Mas a estrutura existe, Mas existe nas próprias fazendas algumas estruturas desse tipo. É um problema muito sério, é um problema muito grande nos Estados Unidos, porque muitas dessas hortaliças você não consegue fazer colheita mecânica, por exemplo. É diferente de milho, porque milho é 100% mecanizado. Milho, quando você precisa de alguém, você precisa de um piloto para jogar pesticida em cima da lavoura de milho, entende? Mas, no geral, nos Estados Unidos, colheita de fruta é manual. E tem... Aí a gente tá falando de diferentes áreas, né? E aí os meninos falaram que eles não estão tão confiantes que a perna do V de volta, né? Da retomada vai ser tão equilibrada dessa forma. Existe uma ideia de que os países não estavam em recessão, mesmo com sinais negativos vindo de Europa e Estados Unidos. E aí várias dessas questões que a gente tá falando, até de mão de obra, de colheita e tudo, já eram questões que a gente vinha discutindo antes, só foram aprofundadas, né? Com o Covid-19. Então existe essa noção de que é um momento de exceção, tá? Por outro lado, se os pacotes governamentais não conseguirem segurar o nível de desemprego, criando esse ciclo vicioso de falta de consumo, de problema até de funding governamental, né? Porque vai precisar gastar até mais dinheiro do que o pacote está sendo colocado. E a ausência de uma liderança global, a gente vem repetindo isso. Só falar, tem que ter uma liderança global. Gente, não vai acontecer, tá? Isso não acontece. Existia uma liderança na figura do presidente americano. Quando a gente vê, por exemplo, a crise de 2008, é muito mais na figura do Barack Obama do que em qualquer outra coisa. Mas não vai existir essa liderança global, essa coordenação global. Não é isso. Não é assim que o mundo funciona. Fazendo um mini jabá, tem um episódio do Portal Deviante, um contrafactual que chama E se houvesse um presidente do mundo, a gente explica por que não dá pra fazer isso. E se realmente nada disso der certo, os meninos vão estar certos e isso não vai ser um sinal de V, isso vai ser um sinal de recessão que pode chegar até uma depressão muito profunda e causar outras rupturas dentro aí do sistema internacional como um todo, não só na área econômica. Por outro lado, Isabela, a gente também teve uma leve, vamos dizer assim, uma quase boa notícia, porque a gente sabe dessas coisas
só pelo que foi dito e a gente ainda não viu nada de concreto, mas consta que o presidente Trump falou com o seu grande amigo, segundo palavras dele, seu grande amigo Mohammed bin Salman, que é o príncipe saudita que manda no petróleo da Aramco hoje lá naquele lado do mundo, dizendo que o presidente Putin na Rússia estava topando agora cortar a produção nos níveis que eles estavam discutindo antes. Que foi nosso assunto quente algumas semanas atrás. No episódio 2, justamente... E a gente levantou a brincadeira de quem ia piscar primeiro, né? Vamos ver quem é que vai, de fato... Aparentemente foram os Estados Unidos. Isso quer dizer, aparentemente os Estados Unidos piscou primeiro e resolveu a situação. E vai ceder mundos e fundos aos dois. É uma opção. Exatamente. É uma opção. Pois é. Como consequência imediata, o petróleo hoje já deu uma subidinha, porque chegou a $17 o barril. Como ninguém tá andando de carro mesmo, não faz a menor diferença. Exatamente. Up next. Up next. E aí, gente, toda semana a gente busca também homenagear pessoas que morreram e que têm histórias boas pra contar. Qual é a dessa semana, JP? Então, eu me deparei com uma bem interessante. Não é alguém famoso no Brasil, por exemplo. Eu não conhecia essa história, mas me chamou muita atenção. Foi o senhor Manolis Glezos. Não sei se é assim que fala, espero que sim. Um grego que faleceu no dia 30 de março, aos 97 anos, de complicações cardíacas. É sempre bom a gente falar que quando não foi do Covid, né? Morreu de causas naturais mesmo, né? E aí, quem é o senhor Glezos, né? Ele participou da resistência grega à ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial. E ele fez uma parada impressionante. Os nazistas exigiram que colocasse a bandeira da suástica lá no templo, em Acrópolis. E um belo dia de maio de 41, o senhor Glezos e um amigo subiram na Acrópolis e rasgaram a bandeira da suástica. E deram no pé. Os nazistas, muito putos, condenaram à morte os terroristas, entre aspas, vamos dizer assim. Só que eles nunca descobriram que foi o senhor Glezos. Ele não ficou por isso mesmo, né? Enfim, depois ele lutou, ele até foi preso na época por lutar lá, mas nunca foi vinculado a esse evento de fato, né? Passada a Segunda Guerra, ele continuou engajado na Guerra Civil Grega, em luta pela redemocratização lá na Grécia, e que foi acontecer em 1974, quando ele então seguiu na vida política. Ele foi parlamentar, teve envolvido com várias posições lá, sempre dentro dos partidos mais de esquerda possíveis que tinham lá na Grécia, e a vida dele foi embora, ele foi tocando as paradas dele, a ponto dele ter sido eleito pro Parlamento Europeu em 2014, foi o sujeito com maior idade a ser eleito pro Parlamento Europeu. Ele tinha 91 anos. Um pouco antes disso, ele já tinha se envolvido em várias confusões lá na Grécia. Em 2010, por exemplo, aos 87 anos, ele levou um soco na cara de um policial durante um protesto em Atlanta. 2 anos depois, ele, por sua vez, jogou gás lacrimogêneo na cara da polícia e foi preso de novo. Gente, maravilhoso. Ou seja, ele nunca parou de lutar. Essa é uma expressão que eu gosto de usar para algumas pessoas. Esse é cachorro louco, era cachorro louco mesmo, né? O cara com 87 anos virar e jogar gás lacrimogêneo na cara da polícia, o cara tem que se tirar o chapéu pro cara, né, cara? Ele lutou contra nazista, ele arrancou a bandeira da Acrópolis, jogar gás lacrimogêneo na polícia pra ele não é nada, cara. Tá certo. Me deu até a vontade agora de homenageá-lo comendo um saganaki, mas saganaki é uma parada que não dá pra fazer em quarentena, né? Quem não sabe é você pegar um queijo lá e flambar ele com uma bebida alcoólica, é muito gostoso, mas não dá pra fazer em casa. A frase que eu ia usar é que nem todo herói usa capa.
né? E serve pra Isso, ele e essa é serve boa pra também. nossa outra herói do dia, uma heroína, na verdade, a senhora Suzanne Hoylertz. Ela passou desapercebida no meio dessa onda toda de Covid-19, mas ela é uma belga que tinha 90 anos e morreu essa semana depois de recusar um ventilador. Ela precisou ser internada com sintomas graves da doença, mas pediu para os médicos não colocarem um ventilador nela para deixar o aparelho para uso de alguém mais jovem. E quando os médicos tentaram argumentar, ela disse que ela já tinha vivido uma boa vida e que o aparelho poderia dar a alguém mais jovem, a dar uma outra pessoa, chance de ter mais experiência e mais tempo com os entes queridos. E por conta dessa ausência do ventilador, ela morreu de Covid-19. Até arrepia. Sim. Up next. Up next. Não é pescaria, é tecnologia. Vamos lá, Gustavo. Dê uma boa notícia aí na área de ciência e tecnologia pra galera. Então, JP, realmente uma boa notícia. O FDA autorizou a realização de um novo ensaio clínico pela Cellularity, que quer utilizar células-tronco no combate do novo coronavírus. A startup de Nova Jersey recebeu o ok justamente nessa manhã de quinta-feira. O tratamento atualmente chamado de SYNC001, SYNC com CYNK, utiliza o que eles chamam de células assassinas, ou no inglês Natural Killers. E isso é um tipo de glóbulo branco que eles utilizaram no passado para desenvolver tratamentos de câncer e, por exemplo, doenças de Crohn, que é uma inflamação gastrointestinal. O conceito do tratamento é voltado para quem estiver nos estágios iniciais da doença do Covid-19 ou tiver riscos de desenvolver um caso mais letal dessa doença, a fim de que eles recebam um tipo de infusão intravenosa dessas células de NK, dando um boost no sistema imune e, consequentemente, diminuindo a velocidade de replicação do vírus no hospedeiro. Eventualmente, isso vai prevenir que o hospedeiro precise ser internado no futuro por um longo período, ou então que ela ocupe uma UTI, etc. O CEO e fundador da empresa, o Robert Hariri, destacou que o foco da empresa sempre foi tratamento de mielomas e leucemia, mas que é possível adaptar essa função dos glóbulos brancos para tratar doenças infecciosas. O Hariri também disse que já existem 86 voluntários que vão estar recebendo esse tratamento nos próximos dias e logo mais já teremos resultados e vão saber se esse negócio está servindo para alguma coisa ou não. Essa notícia é relevante até porque os estudos, a aplicação principalmente, né, da célula-tronco aqui nos Estados Unidos ainda é muito limitada. Há um medo, não sei se é medo ou se o porquê das restrições. Na Europa o pessoal já tem feito alguns testes e algumas aplicações dela mais avançada. Aqui nos Estados Unidos há muita restrição ainda, né? Existe um misto de política com motivos religiosos, né? De se evitar a pesquisa com células-tronco. Porém, algumas startups têm conseguido a autorização dos governos locais porque eles conseguem desenvolver a célula-tronco a partir de outros métodos que não envolvam a criação de um feto, por exemplo, que é o grande drama da coisa. Up next. Up next. Up next. Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we. You can actually see Russia from land here in Alaska. Um rápido destaque bizarro na mesma linha que a gente tem feito nos outros episódios, né? A gente tem buscado sempre os negacionistas do coronavírus. E a gente teve mais alguns essa semana. Foi, JP. A gente tem fortes concorrentes, mas o campeão da semana foi o líder do Turcomenistão, Gurbanguly Berdimuhamedov, ou Medov. PS, eu jamais conseguiria falar esse nome. É isso que eu falo, gente. Palmas, por favor, editor. Palmas pro Gustavo por essa pronúncia. É Gurbanguly Berdimuhamedov. Porque justamente o líder do Turcomenistão, vamos chamar ele, o nosso amigo Gurban,
ele baniu o uso da palavra coronavírus e resolveu o problema. Não existe mais coronavírus no Turcomenistão. Maravilhoso. É o único lugar que realmente está resolvido o problema, né? Vão morrer de outra coisa, não vai ser de coronavírus. Porque não existe coronavírus, existe a palavra, então não vai morrer de coronavírus. E quando a gente fala que a competição foi acirrada, foi porque ele teve fortes candidatos essa semana, por exemplo... Quem tenha sugerido um dia do jejum também, né? Sim, teve isso também, jejum e preces, mas eu queria destacar, por exemplo, o ditador da Belarus, o Lukashenko, que sugeriu tratamento para o Covid-19 à base de sauna e vodka. Peraí, você sua o vírus ou o eucalipto? Ele devia ter expandido um pouco mais a ideia, né? Pra eu explicar pra galera por quê. Você sua o vírus ou é o eucalipto que mata ele? Ou o álcool da vodka. A vodka tem que ser consumida antes ou depois de entrar na sauna? Ou dentro da sauna? Também tem que ver isso. Será que o álcool da vodka é álcool 70, por isso? Mas eu ainda prefiro esse tipo de líder do que o da Filipinas, o Duterte, né? Que já mandou fuzilar quem sair na rua da quarentena. Também, e a gente também ia destacar que o mesmo aconteceu, por exemplo, na Chechnya, dentro da Rússia, que o líder falou também para fuzilar quem sair na rua, uma política similar ao que o país utiliza para quem é da comunidade LGBT. Up next. Up next. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Planeta! Gustavo, a gente tá falando aí de Covid. Que tal a gente falar um pouquinho de meio ambiente nessa pauta? Pois é, Isabela, essa semana teve uma notícia interessante que o Jim Justice, ele é um bilionário do carvão e do agronegócio, mas ele também é governador da Virgínia Ocidental. Nem tem conflito de interesse aí, né? Quase não tem conflito de interesse. Enfim, depois de muito tempo, ele acatou um pedido do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e topou o acordo para pagar $5 milhões em multas que ele estava devendo há um bom tempo, porém dividido em suaves prestações. E como eu falei, entre os anos de 2014 e 2019, a Administração de Segurança e Saúde em Minas, dos Estados Unidos, é um órgão federal que foi fiscalizar as minas de carvão dele, fizeram simplesmente 2.297 notificações para o senhor Jim Justice. Tem que rir, gente. Esse é o cara que o John Oliver pega no pé? Eu acho que sim. Ele pega muito no pé desse cara, se eu não me engano. Enfim, o governador deu calote nessas multas por anos, né? E aí justamente o Departamento de Justiça entrou com um pedido de processo em maio de 2019 e conversa vai, conversa vem, aquela coisa da justiça, né? O governador finalmente falou, não, tá bom, gente, vamos fazer um acordo. E, enfim, ele vai pagar isso em várias prestações porque justamente ele tem essas 24 empresas do ramo da exploração do carvão. E vai melhorar o meio ambiente de alguma maneira, não? Olha, não vai melhorar o meio ambiente, JP, mas considerando que esse tipo de ação tem sido cada vez mais raro nos Estados Unidos, principalmente por conta da economia frágil de estados como o da Virgínia Ocidental, em que o carvão responde por 10% da atividade extrativista do carvão dos Estados Unidos. Mas, se eu não me engano, esses processos também não eram por dano ao meio ambiente, eram mais por condições trabalhistas, não eram? Trabalhistas, inclusive que é por isso que não é um valor, assim, uma cifra muito alta para um bilionário. Mas de qualquer forma, tá aí alguém, pelo menos da indústria do carvão, pagando o preço de estar explorando uma tecnologia que já não justifica em 2020. Na Revolução Industrial era mais. Up next. Up next. Anote no seu calendário. E JP, para encerrar hoje, como é que fica a agenda dos próximos dias, a agenda do passado, enfim, a agenda? Continua a agenda futura cancelada, com exceção do UFC, que deve ser realizado na semana que vem, na outra semana de alguma maneira. Mas enfim, buscando aqui alguns itens do passado, cheguei a alguns que me despertaram. Dia 5 de abril de 1992, o senhor Alberto Fujimori dissolve o parlamento peruano. Olha aí, a gente tem tido algumas notícias parecidas, né, nessa semana. Nos últimos tempos. Mas não é algo novo.
novo, toda oportunidade que alguém tem para tentar se manter no poder, às vezes as pessoas usam, né? E essa semana do ano não é das melhores pro seu Fudimore também, porque no dia 7 de abril de 2009, tempão depois, ele é condenado a 25 anos de prisão. Dia 6 de abril de 1917, os Estados Unidos declaram guerra à Alemanha e aí entram de verdade na Primeira Guerra Mundial e, segundo mais línguas, levam a gripe espanhola para os campos de batalha da Primeira Guerra. Ups! Existe muita controvérsia de como surgiu a gripe espanhola. Mas uma das vertentes é que surgiu no Kansas, né? E onde o exército americano tinha campos de treinamento dos seus soldados e eles levaram com ele para a Europa, para o campo de batalha. Consta que também é uma doença que veio da China, porém ela saiu da China para Boston. E de Boston, eventualmente, foi parar no Kansas. E aí no Kansas foi o pessoal foi para a guerra, então eles levaram para França. E ali no campo de batalha, todo mundo junto na trincheira, junto com ratos e gás mostarda para todo lado, a galera começou a passar para frente a gripe espanhola, que só tem o nome de espanhola porque foi pegar na realeza da Espanha, que não tinha nada a ver com a história, mas foram os primeiros, vamos dizer, as personalidades da semana que morreram. E a Espanha, como era neutra na Primeira Guerra, a imprensa da Espanha não sofria da mesma censura que a dos outros países. Então eles começaram a reportar o número de casos enorme da gripe e acabou ficando conhecida por onde o pessoal viu, né, que estava acontecendo mesmo. Uma história curiosa é que depois que a gripe espanhola passa pelo Brasil, há um dos carnavais mais famosos, que é o de 1919. E aí falavam, cara, não vai pra rua, você pode pegar a gripe espanhola. E os cariocas maravilhosos falavam, se eu vou morrer, que eu morro depois do carnaval. E justamente por estar no Kansas é que ela acabou se espalhando para os nativos dos Estados Unidos que estão ali na área, ali, Kansas, Oklahoma, etc., fazendo uma ponte com a nossa pauta quente. No dia 7 de abril de 1948, foi fundada a OMS, Organização Mundial de Saúde, né, que é um canal importante aí hoje no combate ao coronavírus, pelo menos tentar fazer algumas ações e elucidações para os países. No dia 7 de abril, agora de 2003, os Estados Unidos invadem Bagdá durante a guerra aí do terror, e aí o regime de Saddam Hussein cairia 2 dias depois. Uma guerra que parece que vai ter consequências pro resto da vida e que a gente pode ver muitas ações ainda no meio de pandemia de coronavírus. A gente pode ver algumas ações em breve acontecendo também. É o que eu ia dizer, a guerra que perdura até hoje é uma guerra que consumiu mais recursos na história dos Estados Unidos e, além de tudo, e é o mais absurdo nessa história toda, é que apesar de ser tido um grande número de baixas dos Estados Unidos, etc., o número de baixas até hoje dessa guerra no Iraque ainda é muito menor do que o número que está previsto para as pessoas morrerem de Covid-19. Talvez seja o número dessa semana. Enfim, foi esse o nosso programa. Espero que tenham gostado. Como vocês sabem, os feedbacks, críticas, sugestões, mandem para o e-mail contato@opodnext.com ou converse com a gente pelo Twitter, pelo JP_Miguel ou o Gustavo no @gu_rebel e no @belafontanella, tudo com 2 L's. E claro, pelo próprio @opodnext no Twitter e também no Instagram. Valeu, galera, até mais. Beijos, até semana que vem. Valeu, galera, até a próxima. Voltaremos de novo com essa pauta de futurologia, tá? Em breve. Abraço.